alunos, aqui quem fala é a professora Érica. Eu espero que vocês estejam bem, se cuidando. Nossa aula hoje de História do nono ano vai falar sobre a Segunda Guerra Mundial. Esse capítulo será dividido em mais aulas, porque ele é mais extenso, tá bom? Hoje a gente vai estudar da página 114 até a 120. E vejam um vídeo, eu vou colocar um vídeo de um professor de História explicando o conteúdo, então fiquem ligados e vejam o vídeo até o final. Fala pessoal, nosso assunto hoje é a guerra mais mortal da história da humanidade, a Segunda Guerra Mundial, que aconteceu entre 1939 e 1945. Meu objetivo é que você entenda melhor por que esse conflito aconteceu, já que teoricamente nenhum país quer entrar em guerra, né? E perceber alguns dos impactos desse conflito para o mundo após a Segunda Guerra. É uma guerra que é uma espécie de um divisor de águas na história do século XX. Vamos falar aqui mais de perto sobre esse assunto. Primeira coisa é que não dá para entender por que essa guerra aconteceu se você não tiver em mente que tinham surgido na Europa as ditaduras nazista e fascista. Especialmente o regime alemão é bastante responsável pela ocorrência da Segunda Guerra Mundial. Por quê? Essas ditaduras, mas aí dando maior destaque para a Alemanha, elas tinham uma característica de militarismo, ou seja, era um poder exercido de forma militar e com a projeção desses valores militares para a sociedade. Hitler, lá no comando da Alemanha, desde o início de seu governo, deixou claro que tinha planos para a expansão do território alemão, tinha planos para tornar a Alemanha um país mais poderoso militarmente. E ninguém fabrica um monte de arma para guardar dentro do armário, não é verdade? O que acontece? Esses regimes, eles são bastante responsáveis pela ocorrência do conflito. A gente vai ver aqui como. Então, a primeira coisa a situar era de que a gente está falando de um momento aí na Europa, meados dos anos 30, que na Itália já tem uma ditadura fascista liderada por Benito Mussolini e uma ditadura nazista na Alemanha liderada por Adolf Hitler, que tinham planos de fortalecimento econômico e expansão territorial. Tá bem? A gente vai falar um pouquinho também do tema de política externa que esteve ligado ao início dessa guerra. Por quê? Quando Hitler começou a divulgar os seus planos de expansão, ou começou a ficar mais claro para os outros países na Europa de que ele, a qualquer hora ou a qualquer momento, poderia iniciar uma campanha de expansão, as outras potências principais europeias, especialmente a Inglaterra e a França, nada fizeram. Foi a chamada política do apaziguamento. Apaziguar é botar panos quentes, né? Evitar o conflito. Por que acontece, gente? Não foi uma postura exatamente covarde dessas potências. A gente tem que entender a história sempre no contexto. Esses países, eles tinham passado por um outro conflito mundial alguns anos antes. Eles não estavam interessados em uma guerra, né? Então, quando eles foram percebendo que Hitler voltou a fabricar aviões, que Hitler aumentou os exércitos, o que não era permitido pelo Tratado de Versalhes, que foi aquele tratado do fim da Primeira Guerra, Inglaterra e França não fizeram muita coisa, né? Emitiram notas condenando as atitudes, mas não fizeram nada de concreto, não responderam militarmente os movimentos de expansão, sobretudo de Hitler e do nazismo, né? Eu trouxe aqui um mapa para vocês, para a gente ter uma ideia dos primeiros movimentos dessa política de expansão, para a gente entender melhor o que foi essa política do apaziguamento e por que ela deu errado. Vocês me acompanham? O primeiro movimento mais claro de expansão que Hitler fez